Bom dia a todos e a todas presentes nesse momento. Eu quero agradecer a todos vocês e agradecer também em primeiro lugar o nosso Deus Tupã, para que a nossa audiência seja de maior considerado, de maior presente também dos alunos e do grupo coral do Alvaguarani da aldeia Ocoí, principalmente com jovens aprendizes. Agradecer também pelo convite do vereador Adilan Sayed. É isso. Desculpe se eu não consegui pronunciar corretamente. Eu sou professor Guarani da aldeia de Corretabarã. Meu nome é Teodoro Alves Tupã, professor. Também fui professor na aldeia Ocoí, da qual hoje o Celso, meu sobrinho, é cacique lá na aldeia Ocoí, no município de Diamante do Oeste, da qual também ele passou comigo na sala de aula, enquanto eu sou professor. Quero aqui agradecer também a todos, o representante de cada setor de direitos, e setor de representatividade da população, principalmente de Foz do Iguaçu. Também agradecer a liderança Alvaguarani. O Celso foi um dos líderes mais atuantes na nossa região, através de uma organização indígena, fazendo parte da Comissão Grupal Nacional. Também o vice-cacique Daniel Alves, ele também, meu sobrinho, está presente aqui também. E agradecer a todos, a Camila também, agradecer a todos, o vereador Adina, muito obrigado pelo convite, pelo espaço aberto para, pela primeira vez, aqui em Foz do Iguaçu, convidado a etnia Alvaguarani aqui em Foz para estar presente nessa audiência pública. É muito gratificante. A gente agradece muito também pelo convite. Eu quero aqui registrar também, e também quero contribuir com a ideia e com opinião pública. Eu, enquanto professor, nada mais, nada menos, a gente defende a natureza, principalmente da terra, a árvores e a água. A gente precisa levar isso para os nossos alunos, para o nosso jovem. Como eu sou representante eu quero também aqui registrar, no momento que a gente traz um pouco a história, a gente fica bastante emocionado quando a gente fala uma vida de um jovem, uma vida quando a gente convive com as crianças, quando a gente é professor, a gente participa de um setor ligado à
comunidade indígena. A gente está no dia a dia, a gente enfrenta também com as crianças, a gente enfrenta também situações difíceis, situações o que acontece no meio de uma comunidade indígena, onde tem o lazer daquela criança, ou até mesmo daquela comunidade, ou até mesmo para a pessoa. Eu faço parte, eu não fui assim escolhido, mas eu escolhi o porquê. A pastoral indígena, ela também se preocupa com as crianças indígenas, onde a gente vai estar acompanhando desde pequeno até adolescente. Pastoral indígena, ela também defende o direito de uma sociedade como um todo, indígena, não indígena também. Como sou professor Guarani, eu entrei para participar, trazer mais informações, elevar as informações também de dentro para fora e trazer informações de fora para dentro. Aqui, no meu relato, eu relatei um pequeno texto onde fala um pouco da proximidade de uma sociedade indígena, não indígena, porque hoje ela está construindo um mundo de uma sociedade entre todos, também como todos. Por isso, está sendo trabalhado para que a Semana Cultural Indígena, mês de abril, é o mês de uma cultura indígena, onde está sendo bastante datas comemorativas, data de apresentações culturais, apresentações também dos alunos não indígenas também na aldeia. A gente recebe esse intercâmbio através da participação dos alunos para a aldeia, com a escola não indígena e a escola indígena, da qual, onde tem esse intercâmbio culturais, da quais a gente está em diversidade, em diversas culturas. Eu quero aqui também defender também essa reabertura e essas discussões sobre Bosque Guarani. Também a gente tem esperança quando for feito o trabalho sobre ela, também a comunidade indígena, a etnia Guarani da nossa região oeste do Paraná seja também inserida nas atividades da qual, onde a gente e até mesmo a liderança e o professor junto, e também liderança representante da liderança religiosa, onde a gente chama de Chamoiqueiro, também para participar, trazendo também o seu ponto de vista, da qual a gente chama de passado para presente. Esse presente tem que dar garantia ao futuro. Por isso, os nossos conselheiros mais velhos também, ela precisa estar inserido também no meio
do jovem, também o jovem se terá com os mais velhos, porque a partir daí a gente vai construir uma nova sociedade onde todo mundo cabe de participar e estar no ambiente e criar uma novo ambiente onde a gente vai criar um novo ambiente e um novo lazer para que a gente ofereça ou para que a gente deixasse esse lazer como a gente tem lazer na aldeia, lazer na escola, lazer na saúde. Também a gente já traz essa proposta de zelar o Bosque Guarani juntamente com as autoridades que traz essa proposta e deixarem aberto para ser discutida. Isso é muito importante, vereador Adina, muito importante. Pela primeira vez, a liderança da nossa região foi convidada. Então, também, aqui presente o jovem indígena, e isso é muito importante, porque o jovem hoje, ele precisa ter esse lazer para um novo mundo, para um novo sentimento de vida. Nós sofremos vários suicídios na nossa aldeia, onde a gente também traz um pouco essa reflexão, porque muitas vezes a vida de um jovem, ela também é ligada à natureza. A vida de um jovem, ela é ligada também à terra, porque a terra, considerada como mãe, terra, merece ser zelado. E esse lazer vai oferecer um novo mundo, um mundo para todos, indígena, não indígena. Por isso aqui no meu relato, vereador Adina, não sei se o tempo vai me dar o suficiente para eu fazer leitura aqui, mas não sei se eu estou controlando também o tempo, mas eu vou dar uma lida rápida aqui nesse relato, esse relatório de atividade. A coordenação do grupo de jovens de Taperendemirim relata abaixo as ações que foram promovidas por esta organização. Desde 2014, o objetivo era organizar juventude em cada unidade de acordo com suas tradições e costumes. Já tivemos 2 encontros bem importantes com os nossos jovens, reunindo também os nossos conselheiros mais velhos das aldeias na nossa região oeste do Paraná, Paranarepeú ainda, no lado do brasileiro, lado do Paraguai, também o Paranarepeú, e também o Iguaçurepeú do lado da Argentina, para que eles possam contribuir e construir uma nova sociedade através do seu conhecimento ancestrais e do seu saber, dos saberes científicos. O espaço de conhecimento é um lugar dos lugares, é um lazer dos lazeres que tem que ser preservada para serem utilizados de uma forma mais adequada para a bem utilização da cidade pelo país vizinho, pelo turista ou até mesmo pela comunidade indígena e até mesmo pela população da cidade e pela pessoa de outra localidade da nossa região oeste do estado, trazer o seu talento como música, dança,
palestra, artesanato também, na comunidade indígena é muito forte artesanato. Na abertura do projeto, reabertura do projeto Bosque Guarani, tendo que reabrir ela para novas construções culturais. Mais 2 minutos para a conclusão. Obrigado. Culturais é da diversidade de socioeconômico, criando novo ambiente, meio ambiente para ambiente inteiro, contando história do passado, trazendo para o presente, preparando o caminho para o futuro. Acredito que essa é o sonho de todos nós, criar um novo mundo e dividir para todos. Essa é a mensagem do relato da aldeia Itamarã, juntamente com o acompanhamento do jovem, aqui para eu apresentar nessa audiência. Obrigado. Agradecemos o senhor Teodoro Alves pela explanação, representando aqui toda a comunidade Guarani. E passando ao terceiro